Boa noite, gente. Boa noite. Hoje teve a Karen, acho que mais uma aluna, esqueci o nome, agora vieram perguntar se tinha aula hoje. Vocês já querem me dispensar, né? Vocês já querem que eu vaze. Boa noite, Juliano. Oi, Nathalie, acho que é Nathalie que fala. Amores, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu slide que eu preparei para vós, mercês. Compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo para vocês, meus amores? Sim. Sim? Sim. Na verdade, é só um slide para falar qual que é o conteúdo da prova. No bimestre passado, eu falei para vocês que eu não ia colocar o código de Hammurabi, porque eu dei a aula na última aula, né? Não sei se vocês estão lembrados. E daí eu acabei não colocando ele no conteúdo da prova. Então, vai cair a partir dali, tá? Então, ali do código de Hammurabi, que vocês precisam saber, que é aquela pedra, né, feita pelo Hammurabi, que eles traziam a questão da lei de Talião. Deixa eu olhar aqui, que eu acho que o código de Hammurabi caiu na passada. Deixa eu só confirmar. E ele não cai agora. Deixa eu abrir a prova. Prova segundo bimestre. Professora, não caiu, não? Não caiu mesmo, né? Ah, então tá. Então tá certo. É isso, eu lembrava que tinha um conteúdo que não tinha caído. Então vai cair código de Hammurabi, Egito Antigo, direito hebreu, direito canônico e reforma protestante, que foi o último conteúdo que a gente viu, tá? Esse slide aqui eu coloquei ele lá, tá lá no material, mas é só para vocês saberem, para vocês pegarem os materiais lá, tá? Eu vou falando aqui para vocês dos conteúdos, desses conteúdos, e daí se ficar alguma dúvida, vocês perguntem aí, tá? Então, o Código de Hammurabi é o documento, é considerado o documento jurídico, mas o Sushi tá nervoso, não é ele não, é os cachorros. Ai, mudou um vizinho aqui, gente, eu vou fechar a porta para não incomodar vocês. Ele tem 4 pincher. Vocês imaginam, não, isso aqui não para de latir nunca. 4 pincher. Mina! Vem, Mina! Sushi! Ah, você tá aqui. Olha lá, Xuxi. Falei, eu sou um menino comportado. Ele não tava lá latindo. Ele não tava lá latindo. Eu tava aqui deitado na porta. Vai lá, meu amor.
E aí esse Spinter é de manhã, de tarde e de noite latino, gente. Terrível. Mas então vamos lá. Então, o Código de Hammurabi é o documento mais antigo do mundo antigo, né? Dessa era antiga, encontrado. Foi encontrado em Susa, na cidade de Susa, em 1902. Hoje ele se encontra no Museu do Louvre, na França, tá? É um bloco de pedra com 2,5 metros de altura, 46 colunas, 281 artigos de leis. Aonde que esse código foi feito? Foi feito na Mesopotâmia, tá? Então, ele pegou todas as legislações que tinha na época e unificou, tá? Fez um código só. Eles tinham 3 classes sociais, que eram os Avilum, os Muskenum e os escravos, tá? O código, todos os cidadãos podiam utilizar desse código, tá? Ele preocupou-se em proteger, em fazer legislação para trabalhadores e a respeito da escravidão. Mas eu não sei se vocês estão lembrados, dependendo da classe que você estava, a penalização era diferente. Então, se você fosse um Avilum e você tinha cometido um homicídio, a pena era 1. Se você fosse um Muskenum, a pena era outra. E se você fosse um escravo, a pena era outra também, tá? O código ele foi fundado na lei de Talião, né? Que a gente já falou dessa lei de Talião aqui, olho por olho, dente por dente, tá? Tá tudo bem, Vitória? Tá só cansada? Tô exausta. Tá exausta. Hoje é segunda, amor. Não é dia de estar exausta. Mentira, né? A gente fica mais cansado na segunda do que na sexta. Isso faz parte. Nesse código tem um preâmbulo onde o Hammurabi se auto-exalta, né, falando que recebeu aquela legislação, né, dos deuses. O código ele trata de fraudes processuais, direito à propriedade, direito de família e sucessão, legislação penal, lesões corporais, responsabilidade profissional de engenheiro, barqueiro, né? Porque era uma terra em volta a rios, né? Então eles tinham essa preocupação, tá? O Hammurabi ele foi o fundador do Império Babilônico, tá? Que ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Esse nome de Mesopotâmia vem porque ele ficava no meio dos rios, a terra ficava no meio. Esse meso é de meio, tá? Então, como ele ficava, essas terras ficavam entre esses 2 rios, que é chamado de Mesopotâmia, tá? Então, quando ele unificou tudo, virou Império Babilônico. A lei de Talião foi a que deixou o código mais conhecido. Os tipos de penas, né? A pena de morte, pena na fogueira, afogamento ou empalamento. Estão lembrados do que é empalamento? Lembram, né? Traumatizou todo mundo. Tá? Então, vocês vejam que a maioria eram penas severas, né? As penas de morte eram penas severas, tá? A mutilação, também existia a pena da mutilação, dependia ali da natureza da ofensa, e eles entendiam muito que a legislação funcionava uma vida por uma vida. Boa noite, Andréia. Que é o tal do olho por olho, dente por dente. O objetivo, na época dessa legislação, era trazer justiça, tá? Mas essa justiça da época não corresponde ao que a gente entende hoje por justiça, tá? Mas a ideia de Hammurabi, quando ele fez, era isso, de deixar a sociedade protegida, e com leis tão severas, ele imaginava, se a lei é severa, ninguém vai querer cometer crime,
né? Porque a pena é severa, então as pessoas não vão querer cometer crime. Então, a ideia de justiça dele era essa, tá? Não era a nossa ideia de justiça que a gente tem hoje. Depois, aqui de Hammurabi, vocês têm alguma questão, alguma dúvida, querem fazer algum comentário? Porque daí eu já vou para direito do Egito. Tudo certo, everybody? Então, vamos lá. O direito no Egito Antigo. Não foram encontrados muitos documentos dessa época, né, da época dos faraós. Então, a gente não tem um código que nem tinha em Hammurabi, que nem a gente vai ter ali do direito hebreu, tá? Mas foram encontrados não só documentos, mas também artefatos, pinturas em paredes, que diziam como o direito funcionava naquela época, tá? A principal fonte deles é a prática diária, tá? O costume. Então, eles tinham contratos, tinham decisões judiciais, já tinham a questão de testamento, tá? Mas não foi encontrado nenhum documento falando como isso funcionava. Foram encontrados alguns documentos, por exemplo, foi encontrado contratos, foi encontrado decisões judiciais, mas não foi encontrado um código que regia aquilo dali, tá? O direito tributário era baseado na proporção do rendimento, isso aqui eu adoro perguntar em prova, tá? Que é o princípio da capacidade contributiva. Então, quem colhia mais, pagava mais. Quem colhia menos, pagava menos. É praticamente o princípio que a gente tem hoje do imposto de renda, tá? Princípio da capacidade contributiva. Então, quanto mais capaz você fosse, mais colheita você tivesse, mais você arrecadasse, mais imposto você ia ter que pagar. Quanto menos você arrecadasse, menos imposto você ia ter que pagar, tá? O poder público era exercido pelo faraó, ele centralizava a aplicação da justiça toda nele. Então, ele elaborava, ele aplicava e ele julgava em última instância, tá? Então, ele fazia a lei valer, né? Colocava aquela lei em prática e, em última instância, ele também julgava se viesse a ter algum processo. O livro dos mortos. Os livros dos mortos, esse livro foi encontrado. Ele não é um livro jurídico, tá? Mas nesse livro, ele fala de sistema jurídico que tinha nessa época dos faraós, tá? Então, no livro dos mortos, que não era um código legislativo, não era uma legislação, mas nesse livro dos mortos, ele falava de algumas legislações da época, tá? Dessa época de faraós. Nesse período, a balança também já era utilizada como símbolo de justiça, isso antes dos gregos e dos romanos utilizarem a balança, tá? E o direito egípcio era uma tentativa de reconstrução do julgamento do livro dos mortos, tá? Os processos judiciais também eram escritos, eles tinham os tribunais também que eram organizados pelos faraós, tá? E cada província tinha um administrador, que é como se fosse um servidor público escolhido por meritocracia. Então, aquele que se saísse melhor acabava sendo escolhido para estar ali administrando. Como se fosse um prefeito, né? Só que ele participava, vamos dizer aí, de alguma prova, alguma coisa que comprovasse que ele merecia aquele cargo. Beleza? Isso é direito no Egito. Alguma pergunta, algum comentário sobre esse conteúdo? Não vale depois no dia da prova me mandar pergunta, hein? Sem dúvidas.
A Nicole tá rindo. Então, vamos lá. Então, vamos agora para o direito hebreu. O direito hebreu, ele está baseado ali no Antigo Testamento, né, na Bíblia, ou Torá, era a principal fonte de direito para o povo hebreu. Para quem quiser saber a história, é só ler principalmente ali o livro do Êxodos, né, onde Moisés lidera o povo hebreu, ele resgata os judeus do Egito, né, que estavam sendo escravizados no Egito, e vai percorrer o caminho para encontrar a Terra Sagrada. Era para levar pouco tempo, mas eles acabaram demorando 40 anos para encontrar essa Terra Prometida, né? Eu falei Terra Sagrada, é Terra Prometida, gente, perdão, tá? No caminho, ele acabou recebendo os 10 mandamentos de Deus, tá? E foi baseado nesses 10 mandamentos que ele acabou escrevendo o Antigo Testamento. De todos os documentos dessa época aí, do povo hebreu, dos judeus, o único documento que foi encontrado foi os pergaminhos do Mar Morto, tá? Os outros documentos não foram encontrados o texto original. Ali a gente percebe que eles tinham uma preocupação com viúvas e órfãos, que Moisés, ou o rei, né, tinha que estar preocupado ali em controlar a diferença social entre eles, e o direito era transmitido oralmente. Por quê? Porque eles estavam numa caminhada, então não tinha como escrever, pintar, fazer vaso, esculpir numa pedra, né? Então o direito hebreu ele era passado oralmente, tá? Depois eu coloquei lá para vocês as datas dos livros que foram publicados, tá? Livros dos Juízes, Samuel e Reis, depois coloquei em 587, que Nabucodonosor conquistou Judá e acabou destruindo Jerusalém, escravizou os seus habitantes e os conduziu à Babilônia, tá? Aí, depois que eles voltaram da Babilônia, eles concluíram o livro de Isaías, livro de Ruth, Zacarias. Em 330 a.C. foi escrito Eclesiastes e Eclesiástico. A lei, ela estava totalmente ali dentro do Torá, tá? Eram principalmente os 5 livros ali, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A principal característica desse direito hebreu era a divinização do direito, tá? Porque ele é enviado, o direito é enviado de Deus, tá? Que era a única fonte para ele de direito. Então, só quem podia falar o que estava certo e o que estava errado era Deus. Então, por isso que a gente fala que tinha essa divinização e que ele era a única fonte, tá? Para eles não tem diferença entre moral, religião e lei, tá? Para eles toda contravenção era considerada pecado. Então eles não faziam diferença entre norma moral, religiosa ou jurídica. Tudo para eles era considerado pecado, tá? Também tinham crimes com pena severa, e tinham, inclusive, a pena de morte por apedrejamento, tá? Geralmente aplicava-se a pena de talião, que é aquela olho por olho, dente por dente. E ainda continua sendo um dos principais pilares do mundo ocidental que hoje a gente encontra na Bíblia, ok? Do direito hebreu, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Vocês estão muito quietos hoje para uma segunda-feira, hein? Vocês vão dormir aí daqui a pouco. Só não Tensão pré-prova. Só não vão dormir porque minha voz é muito ardida. Senão vocês já iam estar dormindo. Né? Então tá, então vamos lá, para o direito canônico agora.
Direito canônico aconteceu ali no período da Idade Média. Vejam vocês que a gente começou lá no Cidade Antiga, que é um período que não é nem chamado de período antigo. Depois a gente foi para o período antigo, que a gente viu Grécia, Roma, Egito, Babilônia, os hebreus. Aí agora a gente já vem para a Idade Média, tá? Que é a idade chamada de Idade das Trevas, porque todo mundo tinha medo de tudo nessa época, né? Eles tinham medo do inferno, medo da excomunhão, medo da perseguição aos hereges. Os judeus tinham medo de ser considerados bruxas, tá? Aí a gente falou também ali de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, o que eles pensavam nessa época, né? Depois, por conta do crescimento da igreja, principalmente ali por conta da Santa Inquisição, a igreja ela tomou o lugar de único lugar de saber, tá? E inquestionável. E desse modo eles acabaram dominando toda a população. Como eles cresceram muito, eles acabaram fazendo um código de normas ali para o clero, inicialmente, né? Para construir, a ideia era de construir uma sociedade pacífica, né? Em perfeita harmonia, na harmonia do jeito que eles queriam, mas enfim, era isso, tá? Só que como eles acabaram crescendo muito, dominando muita coisa, eles acabaram tendo que fazer um corpo de norma mais elaborado, que é o que a gente chama hoje de direito canônico, tá? Então, o direito canônico surgiu por conta disso, por conta dessa necessidade que eles tiveram, tá? Nessa época, a gente tinha as classes sociais, o clero, que era a classe mais alta, os senhores feudais, o exército e o povo, tá? Deus é quem escolhia para que classe você ia pertencer, tá? Então, não era assim, só, eu nasci no clero, apesar que no clero não podia nascer, né, gente? Mas, né, devia nascer. Se nasce até hoje, pode ir em 1500, né? Pode devia nascer. Enfim, mas se você era da nobreza, do povo ou, né, do exército, você podia se tornar uma pessoa de uma outra classe social, tá? Na ideia deles era Deus quem escolhia. E quem era Deus na Terra? A Igreja Católica. Então, na verdade, quem escolhia era a Igreja Católica, a que classe você ia pertencer, tá? Ao mesmo tempo que ocorria esse direito canônico, que ele estava vigente, a gente também tinha o direito feudal, né? Mas o direito canônico, ele se sobressaía muito mais porque os padres, né, os clérigos, eles são muito mais instruídos do que os senhores feudais, ok? Então, por conta a gente tinha os dois direitos durante a Idade Média, mas o que pegava mesmo ali era o direito canônico. Diga, Karen, amor da minha vida. Boa noite. Boa noite. Prof, tira uma dúvida minha. Você falou que poderia, sim, mudar de classes, correto? Quando você nascia. Porque, assim, eu já li em história medieval que não tinha isso. Tanto é que se a mulher ela fosse de uma classe mais alta que o homem, assim, o que não acontecia. Mas, nos raros casos, ela automaticamente virava um ninguém, porque a família excomungava ela, então ela não teria direito às posses da família. E o contrário também acontecia, igual, acho que Luís XV, que a esposa dele não vira condessa, não vira nada, ela sai de ser uma... Amor, você tem que prestar atenção no que eu falei, ó. Eu falei podia. Quem que decidia? A igreja. Será que era interessante para a igreja fazer um pobre virar rico? Não, né? Isso, na verdade, só estava ali no papel. A gente tem que lembrar que a gente está falando de Idade Média e que era um período escuro, obscuro. Então, realmente não acontecia, né?
Na verdade, até hoje acontece isso na monarquia, né? As pessoas, por que o príncipe Charles casou com a Diane, sendo que ele sempre amou a mulher que ele está casado agora, a Camila? Por que ele casou? Por que ele não casou com a mulher que ele sempre amou a vida toda? Porque ela era de outra classe social, porque ela não podia, e a Diane era uma nobre. Entendeu? Então, na verdade, sempre aconteceu e acontece até hoje. Então, assim, era o que estava escrito, era o que acontecia? Não, não era o que acontecia, né? Eles estavam pregando o cristianismo, né? Isso que a Igreja Católica fez durante a Idade Média é o que Cristo pregou? Não é, né, gente? Cristo não pregou que você tinha que ser o maior possuidor de terras do planeta Terra. Não é, foi isso que a Igreja Católica se tornou, né? Era para sair aí matando as pessoas, era para colocar as pessoas naquele tribunal da Santa Inquisição e ser judiado. Vocês acham que Cristo pregou alguma coisa desse tipo? Que tinha que jogar azeite fervendo na pessoa, colocar na roda do esmagamento, colocar a pera vaginal ou anal com uma estaca dentro? Jesus Cristo, eu acho que ele não tinha nem criatividade para tudo isso, né? Isso é coisa da igreja. Então, assim, eles colocavam que tinha essa possibilidade, cara. Mas a verdade é essa, é que não ocorria. E se a mulher ela fosse da nobreza e ela casasse com um cara do exército, ela automaticamente ela perdia o título dela de nobreza. E se um rei, um príncipe casasse com uma pessoa que não fosse da nobreza, essa pessoa não ia se tornar rainha. O marido da rainha Elizabeth, ele não se tornou rei. Ele se tornou o quê? Duque. É o Duque de Edimburgo. Vocês conseguem ver isso na prática, entendeu? Então, a gente tem essas possibilidades, tá? Mas existia isso. Mas era só porque a Igreja Católica queria controlar quem ia para qual classe social. E até porque ela precisava de pessoas para ir para o clero, né? Porque padre não é para ter filho, então ela podia, com isso, poder escolher quem ela queria que viesse para o clero. Ah, esse aqui nasceu e essa pessoa tem que vir para o clero, tá? É nesse sentido. Você conseguiu entender, Karen? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer um comentário? Gente, não fiquem bravos comigo quando eu falo da Igreja Católica aqui nesse período, tá? Eu também sou cristã, sou católica, e assim, acho que a maioria de vocês sabem, a Igreja Católica já se pronunciou, fez uma carta pedindo perdão, acho que foi João Paulo que fez, o Papa João Paulo, fez pedindo perdão por todas essas atrocidades que a Igreja Católica cometeu nesse período aqui, tá? Então, assim, nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% ruim. Apesar que tem umas pessoas que fazem umas ruindades aí que você acha difícil achar alguma coisa boa nelas. Mas, enfim, a gente não está aqui para julgar, tá? E o que eu estou falando aqui é fato histórico, é coisa que está documentado em livro, tá? Não é que eu estou criticando o cristianismo ou qualquer coisa desse tipo. É porque a gente tem que ver como é que foi o caminhar da legislação. Por isso que a gente começou lá no Cidade Antiga ainda, quando o homem nem vivia em sociedade ainda. Aí passamos por várias legislações durante o período antigo, e agora a gente vai na Idade Média. Na Idade Média, professora, mas na Idade Média a senhora só fala ali do direito canônico, só porque era o que mandava, né? Era o que mandava, era o que vigorava ali na Europa. Porque vocês imaginem, a gente não tinha ainda, as Américas não tinham sido descobertas, né? Foi nesse período que as Américas, Índias começaram a ser descobertas. E índio não tem legislação, nunca teve nada nesse sentido. Então, da Idade Média, o que a gente tem é essa documentação dos europeus, tá? E quem mandava era a Igreja Católica. Então, por isso que da Idade Média, a gente só acaba falando do direito canônico, tá? Então, continuando aqui, deixa eu ver onde que eu parei. Falei das classes, Deus que escolhia, né?
a classe que cada um ia pertencer, e estava falando que existia o direito feudal, mas quem acabava prevalecendo era o direito canônico. A Igreja Católica colocou um padre em cada castelo, né? Porque daí ela ia acabar julgando aquilo que interessava ela. Já expliquei para vocês que o que interessava ela é quando tinha propriedade, dinheiro, né? Alguma coisa nesse sentido. E em 1231 foi instalado o Tribunal da Santa Inquisição. Esse tribunal, inicialmente, ele foi feito para julgar os hereges, as bruxas, os judeus e os muçulmanos. Então, vejam, judeus e muçulmanos eram religiões que eram mais antigas do que o cristianismo. E eles não queriam aceitar essa religião. Alguém conseguiu assistir Alexandria? Eu falei para vocês? Ou a outra? Vocês não assistem nada, né, gente? Eu não consegui assistir a outra. A outra eu assisti. Você assistiu, Larissa? Andréia, qual que você assistiu? Eu assisti a outra. A outra? A Noemi também assistiu a outra. E tem o Alexandria também, que o Alexandria fala dessa mudança, porque os judeus, eles judiavam dos cristãos, né? Os cristãos eram punidos pelo fato de ser cristão, não podia andar com cruz no pescoço, e daí inverteu. Os cristãos começaram a tomar o poder, e daí eles começaram a matar os judeus. Tá? Então, o filme Alexandria, ele fala dessa fase aí, dessa troca de poder, né? Dos judeus para os cristãos, que daí depois vem a acontecer aqui o que aconteceu na Idade Média, tá? O processo, como é que iniciava um processo lá no Tribunal da Santa Inquisição? Por denúncia. Então, todo mundo tinha medo de todo mundo, porque se eu denunciasse algum de vocês, e a igreja tivesse algum interesse, então metade dos bens de algum de vocês que eu denunciava ficava para mim, e a outra metade ficava para a igreja, tá? Então, era assim que começava os processos. Então, eu podia ter denúncia de vizinho, esposa, filhos, tá? E, se condenado, os bens eram divididos entre o denunciante e a igreja. Por conta disso, a igreja se tornou a maior proprietária de terras na Europa e a instituição mais rica de todos os tempos, tá? Ela ainda é uma das instituições, se não a mais rica, porque eles têm objetos que as pessoas não conseguem valorar. Mas eu acredito que a Igreja Católica ainda seja a instituição mais rica do mundo, tá? O acusado era submetido à tortura para que confessasse, e daí nessa tortura tinha aqueles objetos que eu mostrei para vocês aqui. Alguém conseguiu entrar ou nem lembrou? Não conseguiu, Juliana, assistir? Ai, que pena. Eu falei para vocês que tem um museu online do Tribunal da Santa Inquisição. E alguém, eu não lembro se vocês entraram, se alguém entrou, porque já faz tempo que eu falei, né? Mas se vocês quiserem, deem uma entrada lá que vocês vão ver ou objetos originais da época da Santa Inquisição ou uma réplica desses objetos. Tem um museu online que vocês podem fazer essa visita, tá? Se vocês tiverem interesse. Então, quais os instrumentos de tortura? Eu coloquei alguns aqui só, tá, gente? Não coloquei todos, não, tá? A roda do esmagamento, a pera vaginal, o afogamento com azeite fervendo, as gaiolas, as câmaras com pregos, os capacetes, os alicates que também eram utilizados. Depois da pessoa ser colocada em algum desses objetos aí, caso ela sobrevivesse, ela acabava confessando e a pena de morte era a mais comum, tá? Os ricos tinham a pena de morte mais rápida, que era a guilhotina, e aos pobres era dada uma pena de morte mais lenta, como a fogueira, por exemplo. Eles entendiam
que esse sofrimento que eles causavam ali, a tortura e até na própria pena de morte, purificava a alma. Então, que provavelmente aquela pessoa ia conseguir ir para o céu, porque ela já ia estar com a alma purificada depois de ter sofrido tudo aquilo que ela sofreu ali, tá? O julgamento. Caso a pessoa sobrevivesse a essa tortura, ela ia para um julgamento, tá? Mas esse julgamento, se a gente for ver ele hoje, ele não tinha nenhum critério de racionalidade. Por quê? Porque o acusado, ele nem sabia do que ele estava sendo acusado, tá? Isso acabava dificultando, por óbvio, a defesa dele, e ele que tinha que promover a própria defesa, né? Porque se você contratasse alguém para ir lá te defender, era perigoso a pessoa ainda ser acusada de ser seu cúmplice, ok? Aqui do direito canônico, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tô vendo se eu acho aqui o museu. Achei aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar. Se vocês quiserem entrar depois, conhecimento nunca é demais, né, gente? Não vai cair na prova da OAB? Não, não vai cair na prova da OAB. Mas tá aqui, ó, museudainquisição.org.br. Aí aqui tem o tour virtual, tá? Que vocês podem fazer um tour, não vou começar a fazer agora, mas é só clicar aqui. Também tem galeria de fotos, vídeos, artigos, links que levam para alguns outros lugares, tá? Então, vocês podem entrar aqui e fazer. Eu já fiz aquele tour ali, tá? Então, se vocês quiserem fazer, entrar aqui depois, vocês podem... Ah, aqui não tá. Aí vocês podem entrar aqui e dar uma olhada, tá? Que vai ter esse tour aqui eu já fiz. Então, vocês podem entrar e fazer. Beleza? Bom, por conta dessa Santa Inquisição, no século XVI, né? Principalmente a Europa Central ali, na Europa Central, foi iniciado um movimento de renovação da Igreja Cristã, que foi denominado de Reforma Protestante, tá? Foi ali no final da Idade Média, vários fatores acabaram contribuindo para isso ocorresse. Um dos primeiros fatores que ocorreram foi a formação dos estados nacionais, né? Que é esse estado-país, essas divisões que a gente tem hoje dos países, tá? As modernas nações europeias que a gente tem conhecimento, tá? Então, o que aconteceu? Aconteceu uma descentralização política e os príncipes acabaram limitando a autoridade do imperador. Isso acabou tendo uma grande tensão ali entre o Estado e a igreja, tá? Mas não foi só isso. A gente vai ver depois, quando a gente começar a ver os pensadores, isso aí já acabou dificultando. Quer vir aqui, Pieta? Vem cá, meu amor. Vem, mamãe. Vem. Ai, o Tiago estava judiando de mim, gente. O Tiago estava judiando de mim. Agora eu sou uma gordinha. Tá bom, chega de beijo. Então, por conta dessas coisas... Ai, menina, assim não vai dar, não. Desce aí. Eu não gosto tanto beijo assim, não. Nem do meu marido. Então, por conta disso, por conta principalmente dessa formação desses estados nacionais, acabou gerando muita tensão ali na igreja. E também, né, gente, por conta dos abusos que a Igreja Católica tinha cometido e ainda estava cometendo,
tá? Nessa época, a gente teve aí o surgimento do pensamento renascentista, principalmente na Itália, né? Que coloca o homem ali mais no centro. A gente vai ter mais o homem no centro, principalmente com o humanismo. Mas ali no Renascimento, a gente já vê essa preocupação mais com o homem do que com Deus, tá? A gente consegue ver isso até nas obras de arte. Então, na Idade Média, se você pegar obras de arte da Idade Média, você vê que sempre Deus, os anjos, essas figuras assim cristãs, elas estão centralizadas na imagem, o destaque é para elas. Agora, já ali no período moderno, que é o período que vem depois da Idade Média, por conta do Renascimento, do humanismo, a gente começa a ver que as obras de arte, Deus até aparece ali nas figuras, os anjos, mas há uma exaltação maior do homem. Então, eles começam a fazer autorretratos, retratos de mulheres, de homens, de crianças, tá? Então, já Deus para de ser o centro, não que ele deixe de existir, tá? Mas ele deixa de ser o centro. Por conta disso aí, o poder do papado acabou tendo um declínio, né? E houve aí a necessidade de uma reforma, houve um grande cisma, né? Uma divisão ali da Igreja Católica, e por um período a gente teve até 3 papas, que a gente pode dizer que eram rivais, né, em lugares diferentes, de 1378 até 1417. Eles fizeram um movimento chamado de movimento conciliar, que era um movimento que estava tentando diminuir essa crise, tá? E governar ali por meio de concílios. Mas esses movimentos acarretaram tiveram uma forte oposição, né? E a Inquisição foi oficializada ali em 1233, porque em 1231 a gente teve ali a abertura do Tribunal da Santa Inquisição. O que aconteceu depois? A gente teve muita convulsão política, né, social, religiosa, revolta de camponeses, guerras, pandemias, né, que a gente teve a gripe espanhola, que acabou matando muita gente ali no final da Idade Média, e o declínio do feudalismo e das lideranças da igreja, porque nem a igreja mais estava unida, né? Porque se a igreja tivesse unida, ia ter um papa só, mas nem a igreja mais estava unida, tá? Então, isso aí acabou declinando, tanto a liderança feudal quanto a liderança da igreja. E a população estava muito ressentida, né, dos abusos da igreja e da corrupção que ela acabava cometendo. E enquanto tudo isso acontecia, o Papa estava arrecadando dinheiro para fazer a praça, né, da igreja, a Basílica de São Pedro em Roma, que é a igreja que a gente tem até hoje lá, né? Como que ele estava fazendo para arrecadar dinheiro? Ele estava vendendo indulgências. O que é indulgências? Era venda de perdão, né? Então, a igreja, além de tudo que ela já tinha feito durante a Santa Inquisição, os bens, os dinheiro, as propriedades, tudo que ela já tinha pego durante toda a Idade Média, ela ainda não satisfeita com isso, ela queria construir essa igreja com o dinheiro dos outros, ela não queria gastar o dela, porque ela tinha, mas ela não queria gastar o dela. Então, o que ela começou a fazer? Ela começou a vender indulgências, tá? Que eram esses perdões. E daí, um monge dominicano foi vender indulgências na Alemanha para o Martim Lutero, e ele falou que não. Ele foi contrário e falou, não, aqui eu não vou, não. E daí Lutero começou a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Ele se tornou professor numa universidade lá, de Wittenberg, eu não sei se é assim que fala, né, gente, porque alemão tem aquelas tremas, mas enfim, está escrito assim.
e tornou-se professor, e daí, dia 31 de outubro de 1517, ele pregou na porta da igreja, lembra que eu coloquei a foto da porta da igreja aqui para vocês? As 95 teses, tá? Que, na verdade, era um convite para a comunidade acadêmica, para eles estarem debatendo sobre aquilo lá. Ele foi acusado de heresia ia para o tribunal da Santa Inquisição e era morte, né? Ele foi acusado de heresia e chamado em Roma no ano seguinte. Mas ele falou, não, eu não vou, e manteve as suas posições, tá? E em 1917, ele escreveu aquelas 95 teses. 2 anos depois, em 1519, ele participou de um debate, e nesse debate ele falou que o Papa podia errar. Imagina falar que o Papa podia errar. No ano seguinte, em 1520, ele acabou recebendo uma carta, que é chamada de Bula Papal, para se retratar, ou ele seria excomungado da Igreja Católica. O Lutero pegou os estudantes dele lá da universidade, foram para a praça da igreja e queimaram essa bula papal em praça pública, tá? Óbvio que por conta disso ele teve que se refugiar, tá? E daí, quando ele se refugiou, ele fez o que eu falo que foi, acho que o principal ponto de apoio da reforma protestante, que foi traduzir a Bíblia para o alemão, né? Porque a Bíblia até então só tinha em latim. Quem que lia latim? Só o clero. O clero falava e interpretava a Bíblia conforme ele entendia melhor, né? Conforme ele entendia melhor, não. Conforme ele achava que fosse melhor para ele, né? E quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, num passo aquilo lá foi traduzido para o inglês, para o francês, e rapidamente foi espalhada por todo mundo, tá? Por conta disso, houve forte oposição católica a essas novidades luteranas. Teve um período ali que a Igreja Católica até teve um pouco de tolerância com isso, tá? Mas em 1529 acabou essa política de tolerância. Lembrem, ó, em 1517 foi quando ele escreveu as 95 teses. Aqui a gente já está, o quê? 12 anos depois, ele estava escondido, né? Foragido, já tinha traduzido a Bíblia, ele casou-se com uma freira, que por óbvio daí já não era mais freira, né, gente? Mas ele casou com uma freira. E daí, em 1529, eles resolveram fazer um protesto formal de apoio a Lutero, por isso que deu-se o nome de protestantes, tá? As igrejas protestantes vêm daí, porque eles foram fazer um protesto e daí ficou chamado de povo protestante, tá? Então, eles acabaram defendendo ali a doutrina luterana, que é essa de Martim Lutero, e indicando 7 erros ali da Igreja Romana, né, que era a Igreja Católica. Então, aqui a gente falou um pouco da Reforma Protestante em si, como é que ela começou, da Reforma Luterana, que foi feita por Martim Lutero. E agora a gente vai falar do Calvinismo, tá? Que foi o reformador do século XVI, chamado João Calvino, que era um francês que se refugiou em Genebra, na Suíça. Ele estudou teologia, humanidades, direito, tá? Ele esteve por 2 vezes em Genebra, e na segunda vez que ele ficou lá até o final da vida dele. Genebra se tornou o grande centro do protestantismo e preparou líderes para toda a Europa, além de abrigar refugiados de guerras religiosas. O calvinismo foi o sistema mais completo teológico protestante e originou ali as igrejas reformadas
e as presbiterianas. Então, o que aconteceu? Porque o Lutero, ele não estava tão preocupado em ensinar todo mundo, por mais que ele fosse professor e tudo mais, mas ele não estava preocupado em formar pessoas para lutarem contra a Igreja Católica. Já João Calvino estava. João Calvino queria falar, não, aqui não. Pra vocês terem ideia, até hoje, na França, até hoje, 2021, católicos não são bem vistos, tá? Católicos não são bem vistos. Eu não sei quanto tempo faz, mas há uns anos atrás, que estava sendo, era alguma data, eu não vou lembrar qual data que era, mas católicos foram apedrejados na saída da missa, tá? Por conta disso, os franceses, eles têm uma repulsa muito grande aos católicos, tá? Não ao cristianismo, mas aos católicos em si, por conta de tudo que a Igreja Católica fez com os franceses, tá? Então, João Calvino começou essa reforma protestante ali por volta de 1530. Ele utilizava aquela doutrina da predestinação. Eu falei para vocês já, né, que os salvos e os condenados, eles já são escolhidos por Deus, né? O trabalho justo é valorizado, sendo que o sucesso profissional que você tinha por conta desse trabalho é um indício de que a pessoa está predestinada à salvação, né? Então, se você fosse uma pessoa que se desse bem na vida, pelo João Calvino, pela teoria dele da predestinação, né, de você estar predestinado. Gente, tem tanto pernilongo aqui em casa, na casa de vocês está assim também? Nossa Senhora, passando repelente. Então, ele acreditava nessa teoria da Isso, Juliano, os eleitos por Deus. Então, as pessoas que se dessem bem na vida, ali trabalhando honestamente e tudo mais, essas pessoas já estavam predestinadas. Agora, se a sua vida fosse uma vida ali ruim, de pobreza, aquelas coisas, pela teoria de João Calvino, você estava predestinado a não ir para o céu, tá? Então, essa que era a teoria dele. E por conta disso, ele acabou atraindo muitos burgueses, que era uma classe que tinha acabado de surgir, e muitos banqueiros também. Por quê? Porque a Igreja Católica pregava, ela falava ali, principalmente na Idade Média, a questão da usura, de você ganhar dinheiro dos outros abusivamente, né? No Brasil, a gente até tem legislação sobre isso no Código Civil. Então, a Igreja Católica colocava isso como um pecado, né? Você podia ir até parar no Tribunal da Santa Inquisição. E aqui, tanto os burgueses quanto os banqueiros eram pessoas que conseguiram crescer e que estavam bem financeiramente e que não precisavam carregar esse pecado. Porque eu cresci, porque eu enriqueci, eu sou pecador. Então, muitas dessas pessoas acabaram indo para o protestantismo, porque eles viam que com essa nova religião, eles podiam ficar em paz com a religiosidade deles, tá? Que aquilo não era um pecado mortal. Bom, eu trabalho muito, não é justo que eu ganhe muito? É justo, entendeu? Para a Igreja Católica, não era, entendeu? Então, por isso que os protestantes acabaram, muitos indo ali para o protestantismo, acabaram se tornando protestantes, né? Os cristãos, os católicos acabaram se tornando protestantes muito por conta disso. E a última reforma que a gente falou é a reforma anglicana, que foi a que aconteceu na Inglaterra, né? Que muitos refugiados que voltaram lá de Genebra, muitos ingleses que tinham ali um anticlericalismo, né, que eram contra o clero inglês, por conta dos ensinamentos do Lutero, da tradução da Bíblia para o inglês, e muito também por conta de Henrique VIII, né, que quis largar lá, separar da mulher dele,
e queria se casar de novo, e a Igreja Católica não permitiu, que não permite até hoje, né, gente? Ela permite a anulação, mas ela não permite o divórcio, tá? Então, eles implantaram essa reforma no país, e a Rainha Elizabeth I, que é a ruiva que aparece lá no final do filme, a criancinha, que é a filha que ele manda decapitar, a mulher dele, a esposa dele, que ele manda decapitar, que torna a Inglaterra oficialmente protestante, criando a igreja anglicana, tá? Então, dentro do protestantismo, a gente tem 3 ali reformas protestantes. A de Martim Lutero, né? Reforma luterana, a de João Calvino, que é o calvinismo, e a reforma anglicana, que é a da Inglaterra, ok? Eu coloquei uma pergunta lá para vocês, o que a Igreja Católica tentou fazer para impedir esse movimento das reformas protestantes. Eles criaram um movimento chamado Contra-Reforma. Isso não vai cair na prova, mas como eu deixei a questão aqui para vocês, né? Vocês vão ter que pesquisar também, se não lembrarem daqui, mas está lá, tá? A Igreja Católica, ela estava preocupada com esse avanço do protestantismo, e daí elas marcaram um concílio. Lembra que eu falei ali atrás que eles estavam tentando governar através de concílios? Eles marcaram um concílio na cidade italiana chamada Trento. Por isso que o concílio chama-se Concílio de Trento. Vocês já devem ter ouvido falar desse concílio de Trento, tá? E nesse concílio de Trento, eles tinham o objetivo de traçar um plano de reação, tá? Então, eles queriam o quê? O que foi traçado lá que teve consequência para a gente, tá? Catequização dos habitantes das terras descobertas através de jesuítas, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, né, gente? Os índios foram catequizados na marra, no laço. A retomada do Tribunal do Santo Ofício, que é o Tribunal da Santa Inquisição, né, para punir e condenar os acusados de heresia, e a criação do Index Librorum Prohibitorum. O que era isso? Era um livro que tinha nome de livros proibidos. Era um livro que só tinha, ele não era um livro de histórias, ele só tinha nomes de livros proibidos. Vocês já devem ter ouvido falar que teve aquela queima de vários livros que tratavam de heresia, bruxaria, protestantismo e coisa e tal. Então, eles eram queimados os livros que estavam nesse livro, Índice de Livros Proibidos. Então, era como se fosse um livro só com nome de livros que a população não poderia ler. A Igreja Católica também fez isso para quê? Para evitar a propagação de ideias contrárias, porque esses livros normalmente levariam as pessoas a ter um conhecimento maior, a ver a religião de uma outra forma, e acabava tirando eles do catolicismo, tá? Muitas minorias, né, religiosas foram perseguidas, guerras religiosas ocorreram, né? Na verdade, ocorre até hoje, né? A gente tem aquela guerra dos 30 anos, que colocou ali católicos e protestantes em guerra, por motivos puramente religiosos, e na França, o rei mandou assassinar milhares de calvinistas na chamada Noite de São Bartolomeu. Ele mandou todo mundo para a praça, falando que ia ter uma comemoração, católicos, tá? Mandou os católicos, o rei era católico, tá? Mandou todos os protestantes para lá, né? Os calvinistas, principalmente, porque João Calvino era francês. Mandou todos os protestantes para essa praça, para comemorar esse dia de São Bartolomeu, e ele mandou matar everybody, mandou matar todo mundo, tá? Isso aí aconteceu no dia... agora eu não lembro que dia que é dia de São Bartolomeu. Mas, enfim,
Por conta de Martim Lutero ter pregado as teses lá no dia 31 de outubro, ficou conhecido como o Dia da Reforma Protestante, que a gente fala também que é o Dia das Bruxas, né, gente? Dia 31 de outubro. Então, é uma data de referência ali ao dia que Martim Lutero pregou as 95 teses lá em 1517. Ok? Já falei demais. Nossa, gente, falei 1 hora seguida. Essa professora fala demais, né? É que eu adoro dar aula de história. Querem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Ainda falei que a aula ia ser rapidinha, né? Doida essa prof, doida, doida, doida. Não querem perguntar nada? Note. Meus amores, vou desejar então para vocês boas provas. Não percam prazo, não deixem de fazer a prova, não deixem para o último dia. A prova abre na segunda-feira, né? Obrigada, Josi. Eu acho que a gente não vai mais se encontrar na faculdade, né? Porque vocês não vão mais ter aula comigo. É o que eu calculo aí, né? Que eu dou aula só para primeiro e segundo semestre. Então, desejo aí que vocês tenham uma bela jornada. Não desistam. Não é fácil para ninguém, tá? Não foi fácil para mim. Eu tô aqui há 11 anos advogando. Não é fácil, mas a gente está predestinado a isso, né? A gente nasceu bonito e não rico. Isso que é foda, né, professora? Então, já nasci bonita, né? Não dava para nascer bonita e rica. Mas se esforcem porque vai valer a pena, tá? Se esforcem porque vai valer a pena. Para advogar, para prestar um concurso público. O que vocês precisarem, vocês podem me procurar, e a maioria tem o meu telefone celular. Se tiver alguma dúvida, algum problema, só não me procure para penal, tá? Mas do restante que vocês precisarem de um amigo, uma advogada, vocês podem contar comigo que eu estou aí para ajudar vocês, tá? Imagina, Nicole, eu que agradeço. Quero dizer, assim, que essa turma é muito boa. Vocês são muito legais mesmo, tá? Divertidos. É uma pena a gente não ter se encontrado no presencial, que a gente ia se divertir bastante, mas, né, infelizmente não teve como. Obrigada por tudo. Me perdoem se algum dia eu fui grossa, ríspida, deixei passar alguma coisa, mas a gente não consegue ser bom o tempo todo e nem ruim o tempo todo, tá? Espero que vocês levem uma boa lembrança de mim e da disciplina. Espero também que ninguém fique de exame para eu não ter que corrigir prova, tá? Espero que todo mundo passe direto, mas enfim, não sei se a gente vai ter aula de revisão ou se eu vou gravar, mas daí qualquer coisa eu deixo um recado para vocês lá no AVA, tá? Obrigada. Tá parecendo uma despedida, que triste. Mas é uma despedida, né? A gente não vai mais ter aula. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, tá bom? Quer falar, Juliano? Ô, professora, deixa eu só fazer uma pergunta. A senhora falou que vai abrir a prova na segunda-feira e dá o início do dia 1º? É dia 1º, gente, que abre as provas? É dia 7, se eu não me engano. Então tá. Então eu falei errado. Eu achei que era segunda-feira que vem que abria. Sabe por que eu tô achando isso? É porque eu tô olhando o calendário de novembro, gente. A doida. Abre quarta-feira e fecha terça-feira da semana que vem. É isso mesmo, Juliano. Tá bom? Não deixem para a última hora, não deixa para fazer todas as provas no final de semana, tá? Diga, Vanessa. Pode tirar dúvida de outras provas com você? Não. Dá nada. Isso porque eu dei ética para vocês, hein? Vão lembrar de mim. Ela não tava, foi só pra gente do segundo.
Ah, é verdade, o primeiro não teve. Vocês vão lembrar de mim quando vocês forem fazer a prova da OAB de ética, pode ter certeza. Meus alunos que estão fazendo, eles lembram de mim, das questões de ética que eu coloco, que eu dei para vocês. Mas não é uma questão toda vez que eu olho, você vai fazer um rolê. Vocês podem me chamar para um rolê, tá? Professora, toda vez que eu olho o livro que você mandou eu comprar, eu já lembro de você. É ótimo isso, só não pode ter uma má recordação. Mas boas recordações eu quero que vocês tenham mesmo. E precisando, gente, eu tô aí, tá bom? A Josiane já tá lá bebendo, olha. Nem olha para mim. Ô, Josiane, é planta, professora. Hã? Eu acho que é planta. Parecia um copo de um drink. Amores, um beijo. Obrigada por tudo, tá bom? Boa prova para vocês. Até. A gente se encontra lá nos corredores da faculdade. Obrigada. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Boa noite, Nicole. Boa noite, professor.